Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, FT Miranda, e hoje nós vamos para mais um vídeo de confrontos, meus amigos. Vamos lembrar os últimos confrontos do Clássico Rei, né? Hoje que a gente tem um confronto muito importante contra o Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro, nessa 14ª rodada. Um confronto onde temos duas equipes da parte de cima. É um Fortaleza que vem em boa fase, um rival que também vem uma série de invencibilidade. Então a gente tem tudo para ter um excelente Clássico Rei mais tarde. Enfim, espero que vocês curtam mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição. E logo depois da vinheta, vamos começar mais um vídeo, meus amigos. Então, estamos aqui na presença ilustre de meu amigo Márcio Renato, MR. E aí, MR, como é que você tá, meu amigo? Fala, Felipe, tudo bem, cara? Tô aqui para falar do melhor jogo de futebol do planeta Terra, que é o Clássico Rei. Eu adoro o Clássico Rei, acho assim um espetáculo à parte. Uma pena que não vai ter torcida, né, nesse domingo, nesse primeiro clássico aí de Série A de 2021. Mas estamos aqui para falar tudo sobre esse retrospecto recente entre as duas equipes, né? Pois é, né? Clássico Rei é sempre um jogo mais emocionante, onde os nervos ficam à flor da pele. A gente até fica um pouco tenso, né? Até para falar sobre, porque mesmo que uma equipe venha em uma fase melhor, mesmo que, sei lá, Fortaleza esteja lá no topo da tabela, ainda assim é clássico. Tudo pode acontecer. A gente tem muitas recordações, seja de 2006, seja de 2010, quando ambos os clubes viviam fases opostas, mas ainda assim um surpreendeu o outro. Mas, MR, hoje a gente vai lembrar, cara, alguns confrontos recentes no Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Até porque a gente vê que o equilíbrio é uma palavra que sempre se viu presente quando essas duas equipes se enfrentaram. Então eu vou logo trazer aqui à tela os últimos confrontos entre Fortaleza e Ceará. Isso englobando várias competições. A gente tem, por exemplo, a Copa Fares Lopes, Campeonato Cearense, Nordestão, Brasileirão da Série A, onde eles voltaram a se enfrentar no ano de 2019. E nesse recorte das últimas 20 partidas, é muito importante a gente trazer esse contexto para entender o momento que ambas as equipes vivem no campeonato. MR, acho que nesse retrospecto recente, tanto Fortaleza quanto Ceará se mostraram equipes que se organizaram bastante. E num clássico rei de Série A de Campeonato Brasileiro, onde ambos estão na parte de cima da tabela, é algo que deve se exaltar, né? E não somente uma equipe, né, meu amigo? Sem dúvidas, Felipe. Esse recorte que você colocou aí na tela para o nosso telespectador acompanhar é um recorte interessante porque ele pega os últimos 20 jogos entre Fortaleza e Ceará, né? E com exceção desse último aí, ou seja, depois desse jogo que vai ter agora domingo, os últimos 20 jogos já serão na chamada Era de Ouro do futebol cearense. O que é que eu chamo de Era de Ouro do futebol cearense? É um período em que os dois grandes times do estado estão juntos na primeira divisão. Então, você tem aí, dessas 20 partidas que a gente vai abordar hoje como recorte, 19 partidas foram com as duas equipes simultaneamente na Série A. Isso num período de 3 anos. Assim, é um recorde para o estado, então só engrandece, né, a natureza desse confronto, sem sombra de dúvidas. Perfeito. E, MR, se a gente voltar aqui um pouco, se a gente começar por 2018, que foi exatamente o primeiro jogo desses últimos 20, nesse retrospecto, Fortaleza e Ceará jogaram pela Copa Fares Lopes, mas Copa Fares Lopes a gente confessa que é um campeonato que, apesar de ter sua importância regional, sua importância local, não é a prioridade dos dois clubes daqui, né? Então, se a gente olhar mesmo para onde as equipes foram com equipes principais, eu acredito que foi aqui, no início de 2019, esse empate de 0-0. Nesse ano, MR, a gente teve uma overdose de Clássico Rei. A gente pode ver aqui, só para lembrar logo de cara, um jogo do Campeonato Cearense, um jogo no Nordestão de 2019, onde Fortaleza foi campeão. Tivemos uma vitória por 2-0 na final do Clássico Rei, final do Campeonato Cearense, perdão. Depois tivemos outra vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense e tivemos esses confrontos, tanto do Brasileirão e um da Fares Lopes aqui entre esse período. E a gente sempre lembra que na Fares Lopes nunca é a equipe principal, a equipe titular dos dois. MR, desses confrontos de 2019, você tem algo para falar, alguma coisa para constatar? Eu acho que a gente pode logo de cara falar que houve uma evolução nas duas equipes, não foi? Eu acho que sim, né? Houve uma evolução nas duas equipes, mas
esse clássico, que sempre foi muito equilibrado, ele tem pendido um pouco mais na balança, na totalidade, para o Fortaleza, né? Se você pega esse recorte de 20 jogos, o Fortaleza tem 9 vitórias, né? O Ceará só tem 4 vitórias e os outros são empates, ou seja, tem mais empate do que vitória do Ceará, né? Então, é um confronto equilibrado, mas nesse recorte dos últimos 3 anos, ele tem pendido um pouco mais para o lado do Fortaleza. E aí tem alguns dados que são muito importantes, por exemplo, para destacar, né, algum desses eventos. Pega as finais do Campeonato Cearense de 2019 e as finais do Campeonato Cearense de 2020. O Fortaleza ganhou os 2 jogos de cada final. Ele ganhou ida e volta em 2019, ganhou ida e volta de 2020. Eu acho que isso é bem marcante, inclusive na história do Campeonato Cearense, né? Uma equipe ganhar as 2 finais. Esse ano já foi um pouco mais apertado, porque acabou sendo um 0-0, né? Mas em compensação, o clássico anterior que teve pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza ganhou por 2-0. Então, tem esse desequilíbrio aí dentro do Campeonato Estadual. Uma outra coisa que eu queria destacar, assim, como jogo relevante, é esse 3-0 pela Copa do Brasil, né? Assim, o Fortaleza, talvez, assim, esse tenha sido, eu não sei se foi o Clássico Rei mais importante da história, mas ele foi o Clássico Rei mais valioso, né? Porque ele valia mais dinheiro. A gente sabe que o Campeonato Cearense, por mais que tenha patrocínios pontuais, ele não tem nada de premiação, né? O Campeonato Cearense é patrocinado pela Ipioca, mas o time não ganha uma meiota, né? Então, não vale de nada, financeiramente falando. E esse Clássico Rei da Copa do Brasil, ele valeu muito, né? Valeu muito dinheiro, e o Fortaleza não só passou, como passou atropelando. Então, esse é um segundo destaque. E para finalizar essas menções honrosas, né, digamos assim, eu queria citar um clássico que ficou, em especial, muito marcado para mim, que foi esse clássico de novembro de 2019, onde Fortaleza ganhou por 1-0, uma assistência do Wellington Paulista e um gol do Oswaldo. Perdão, ao contrário, né? Uma assistência do Oswaldo e um gol do Wellington Paulista. Por que esse jogo ele ficou tão marcado para mim? Porque, se eu não me engano, Felipe, ele foi... Isso, tá aí até escrito aí. Ele foi na 32ª rodada da Série A. Esse jogo, ele virou a chave do Fortaleza no campeonato, né? Até esse Clássico Rei, o Fortaleza estava todo o tempo naquela briga lá embaixo. Cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Nós estávamos debutando na Série A, né? Ou seja, a gente estava estreando na Série A depois de muitos anos. E aí a gente conseguiu vencer esse clássico jogando muito bem, né? Com esse gol do WP9. E depois disso o Fortaleza teve uma arrancada. As próximas 7 rodadas o Fortaleza, se eu não me engano, ele não perdeu, né? E ele conseguiu ali terminar o campeonato numa marca histórica de pontos, e por um trisquinho ele não pegou uma vaga na pré-Libertadores, mas conseguiu a classificação inédita para a Sul-Americana, que foi jogada em 2020, mas quem sabe agora, esse ano, a gente não consegue essa vaga que ficou no quase em 2019, né, Felipe? E você tem algum destaque, cara? Pois é, né, MR? Eu acho até importante a gente trazer esses números, cara, porque quando a gente compara, o ano de 2020 parece ter sido o ano mais instável para o Fortaleza nessa sequência de Clássico Rei. Tem até, e inclusive foi o único ano onde houve uma sequência de 2 jogos onde o Fortaleza perdeu para o rival. E se a gente comparar aqui, ó, não vê essa sequência de 2 jogos se repetir. Inclusive, se o Fortaleza, por exemplo, sair derrotado do Clássico Rei de logo mais, ele vai estar quebrando a sequência sua de resultados positivos, que já são de 5 jogos sem perder para o rival. Então, esse ano de 2020, se a gente lembrar, teve o confronto pelo Nordestão, que foi empate, aquele jogo, acho que foi o último Clássico Rei com público, né, antes da pandemia de Covid. Depois a gente teve o jogo pelo campeonato estadual, pela segunda fase, o Cearense de Fortaleza venceu. Teve também o jogo do Nordestão, na semifinal, onde o Ceará saiu vencedor. Teve o jogo da rodada 7 do Brasileirão, e depois eles se enfrentaram na 26ª rodada. Lembrando que entre esse período teve também as finais do Clássico Rei disputadas em agosto em setembro e outubro daquele ano. Então, MR, a gente vê que claramente esse período de instabilidade do Fortaleza coincidiu também com o período de instabilidade dele em relação ao seu comando técnico, né?
foi um ano onde o Fortaleza sofreu bastante com a mudança do treinador. E até a gente lembra bem, aquele clássico rei contra o Ceará da rodada 26, o Fortaleza fez uma partida completamente horrorosa. E tanto que ali foi a última derrota do Fortaleza em clássico rei. E depois ele embarcou essa sequência de 5 jogos, e agora, com a última partida, essa vitória de 3-0 contra o Ceará, já comandados pelo Vojvoda. Então, MR, acho que a gente pode chegar a uma certa conclusão com esses últimos confrontos, que existe um equilíbrio, mas que, apesar desse equilíbrio, o Fortaleza ainda tem uma vantagem, não é? Sim, sim, tem uma vantagem, e eu acho que não só essa vantagem ela se dilata, né, nesse recorde, como ela se sublinha quando você pega a totalidade da história, né? Por exemplo, o que aconteceu no último confronto entre Ceará e Fortaleza não é uma coisa pequena, né? Assim, um 3-0, né? Assim, o último 3-0 que aconteceu num Clássico Rei foi em 2013, né? Quando o Ceará, naquele campeonato cearense desastroso de 2013, conseguiu enfiar um 3-0 na gente, né? Tirando isso, você não consegue encontrar um resultado tão dilatado. E detalhe, né? Em 2013 também foi a última vez que uma equipe fez 3 gols, né? No mesmo jogo. Então, assim, são aí 8 anos, né, em que não acontecia um placar tão efusivo que, como eu falei, ele acentua esse momento diferenciado do Fortaleza com relação ao Ceará. Agora, tudo isso que a gente está colocando é história, né? Assim, serve muito para entender a grandeza do confronto, né? O equilíbrio, serve para fazer estudo, para fazer estatística, para ver curva de crescimento, curva de involução, de evolução, mas domingo às 20h30 é uma outra história que vai ser escrita, né? Perfeito. E MR, eu acho que a gente, poxa, lembrar desses confrontos recentes é muito importante. A gente vê que realmente a fase que o Fortaleza vive, assim como a fase do rival também, é algo muito importante para o nosso futebol, mas obviamente a gente quer que o Fortaleza saia vencedor desse jogo. Claro. E pessoal, agradecer demais a presença de vocês aqui nesse vídeo, você que ficou até o final, que acompanhou, relembrou com a gente esses últimos clássicos reis. E é uma honra poder viver esse momento do Fortaleza. E, poxa, fica só a torcida e a expectativa para que dê tudo certo no jogo de logo mais. Pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos, compartilhe no grupo de WhatsApp, manda ali para aquele grupo de Fortaleza, aquele grupo para aquele pessoal que você conhece, enfim, espalhe a palavra do GT. Curte, comente e compartilhe, espalhe a palavra. Esse é o MR, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, agradecer a galera também que acompanhou, e meus amigos, como de costume e como eu sempre digo, passe adiante.